Uma das maiores perguntas de quando as pessoas começam a vender na Shopee é como elas vão fazer para preparar o pedido e qual embalagem ela deve usar. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês tudo o que você precisa saber sobre envio no Correios pela Shopee, quando você é vendedor. Meu nome é Robert Emanuel e se você está nesse canal, nesse momento é focado em Shopee. Se você quiser aprender mais sobre Shopee, assista os meus vídeos que você aprenderá mais sobre isso. Se você não assistiu nada ainda e você pulou direto para cá, eu recomendo você assistir o primeiro vídeo que foi lançado falando de como começar, como usar uma estratégia de vendas com produtos brasileiros para vender no Shopee e você ter uma renda extra na Shopee. Fazer um envio no Correios não é muito difícil, você só precisa de uma caixa e só, é só isso que você precisa. Eu tenho aqui dois tipos de caixa. Eu tenho uma caixa que ela é toda parda, tá vendo? Esse tipo de caixa, que geralmente eu viro ao contrário. Eu gosto de virar ao contrário para não ficar, tipo assim, fazendo compartilhamento de marketing, né? Por exemplo, essa caixa aqui é uma caixa que eu peguei numa loja de sapato. Mas o que eu faria? Eu ia virar ela ao contrário para ela ficar parda. Mas se você não estiver ligando para isso, se você só quiser fazer um envio, você pode pegar essa caixa, grudar a etiqueta aqui, grudar a declaração de conteúdo aqui, ou a etiqueta aqui, a declaração de conteúdo aqui. Eu tô fazendo assim agora, eu tô colocando a etiqueta aqui, declaração de conteúdo aqui. Essa etiqueta, quando você vende o seu produto, vai estar lá, imprimir etiqueta, organizar envio, imprimir etiqueta. O que eu vou ensinar aqui hoje é como você deve fazer isso no Correios. O Correios, ele não exige que você vire a caixa ao contrário. Na verdade, você pode usar qualquer caixa, você não precisa se preocupar. A única coisa que importa, o próprio Correio falou isso pra mim, a única coisa que importa é a etiqueta. A caixa, você tem que embalar ela bonitinho, né? Não deixar ela com aberturas, mas é isso que importa. E como você vai fazer? Lá, quando você cadastrar seu produto, eles vão perguntar qual que é o tamanho da embalagem do produto. Não é o tamanho do produto, é o tamanho da embalagem que você vai enviar o produto. Por exemplo, eu tenho esses dois tipos de caixa. E o meu produto que eu vendo na Shopee, ele cabe nessa caixa e ele também pode caber nessa caixa, porque ele tem tamanhos diversos. O que você vai fazer? Como você vai fazer um anúncio só, é a recomendação que eu faço, vai fazer um anúncio só, você vai colocar o anúncio desse produto que muda de tamanho, que ele tem diversos tamanhos, com o tamanho dessa caixa aqui, que é a sua maior caixa. Você vai tirar as medidas e vai colocar o tamanho da sua maior caixa. Porém, se você tiver, essa for sua maior caixa, só que você tem outra caixa, o tamanho dela é maior de outro jeito, tipo assim, o tamanho dela é maior de altura, coloque também o tamanho maior. Sempre coloca os tamanhos maiores. Você coloca os tamanhos maiores que você tem de caixa, que você não vai ter problema com o correio. O correio, ele nunca vai preocupar de você pôr a mais, mas você não pode pôr a menos. Por exemplo, você não pode colocar que sua caixa é 20 por 20 por 20 e quando você chegar no correio é 30 por 30 por 30. Mas você pode colocar uma caixa 30 por 30 por 30 na descrição do seu anúncio, mas você não pode chegar no correio colocando a mais. Se você colocar 30 por 30 por 30, você pode enviar qualquer caixa abaixo de 30 por 30 por 30. 30 por 30 por 30 é a altura, largura e comprimento. A gente vai ver isso. Vamos abrir aqui então o computador. A própria Shopee tem todas as informações que você precisa, tá bom? Como aqui, ó, informações de envios, métricas do Correios. O produto, quando você cadastrar, essas dimensões que eu falei, que você tem que colocar as maiores, já que o seu produto varia. Se o seu produto não varia, você vai colocar sempre o tamanho da caixa que você vai usar, tá? Mas se você usar caixas diferentes, faça o que eu tô te falando. Só que tem uma outra questão também que eu tenho que falar para vocês. O que conta lá é a soma das dimensões. A soma das dimensões da sua caixa tem que dar o total que você colocou lá. Por exemplo, se você colocou 30 por 30 por 30, tem que ser no máximo 90 centímetros quando ela somar tudo. Se essa caixa aqui somar tudo e não der mais de 90, tá tranquilo. Esse aqui é o máximo, tá? Você não pode colocar uma caixa com mais de 70 centímetros, que é quase 1 metro, e a soma não pode dar mais de 200. Não pode dar mais de 200, como está dizendo aqui. Comprimento, altura e largura. É isso mesmo. Então, comprimento, altura e largura até 70 centímetros, até 70 centímetros, até 70 centímetros. Para envelope, mais tranquilo também, porque lá o que importa é só o comprimento e a largura, porque envelope não tem altura. Isso aqui você pode enviar coisas tipo blusa, essas coisas, tá bom? Mas eu tô falando de caixa porque caixa é o método que eu uso. Máximo 60 centímetros e o mínimo tem que ser 16, 11 centímetros. Isso aqui é muito importante. Nos Correios você não pode enviar uma coisa com mais de 30 quilos. Você tem que ter um produto que ele tenha no máximo 30 quilos. Senão você não vai conseguir enviar ele pela Shopee, não vai conseguir enviar ele pelo Correios. Então, como a gente viu, o peso é no máximo 30 quilos. Você não pode enviar uma coisa com mais de 30 quilos. As medidas da caixa somadas não pode dar mais de 200. Você não pode
levar no correio essa caixa e as medidas dela ser maior do que a que você colocou lá somadas. Não se assuste quando você chegar no correio e lá tiver um frete maior do que está escrito lá no seu anúncio. Por quê? O preço que aparece lá é só uma base. O que importa mesmo é o CEP do cliente. Se você sabe o peso do seu produto, você colocou lá. Se você sabe as medidas da sua maior caixa e colocou lá, não vai dar problema. Se você não quiser correr perigo do peso da caixa, coloque um peso a mais. Nunca coloque o peso certinho, sempre coloque a mais as medidas e o peso, para quando você chegar lá não ter problema. Mas aqui eu vou te explicar como não ter problema com o peso. O valor do frete do Correios é ligado ao peso também. Dependendo do peso, não muda, mesmo que você coloque a mais ou a menos. Por exemplo, se você levar um produto de 0 gramas até 500 gramas, o frete vai ser o mesmo. Se você levar um produto de 501 gramas até 1000 gramas, o frete vai ser o mesmo. Por exemplo, você colocou lá que o seu produto pesa 600 gramas. Se você levar um produto, a embalagem inteira já prontinha, e der 650, 700, 800, o preço do frete por causa do peso não vai mudar. Então essas dicas que eu queria deixar para vocês. Sempre coloque a mais as medidas e o peso para você não ter problema quando você enviar no correio. Se o seu produto tiver vários tamanhos, sempre coloque o tamanho da caixa maior, tá? Para você não ter problema com o envio e com preços diferentes, porque a Shopee pode cobrar sim de você esses valores. Eu nunca fui cobrado, mas eu aprendi como não ser cobrado fazendo isso, colocando sempre um pouco a mais. Isso não é errado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário aí perguntando qualquer dúvida que você tiver. Às vezes eu falei muito rápido aqui, você não conseguiu entender, mas eu posso explicar mais certinho para você, tá bom? Esse vídeo foi sobre envios na Correios, como não errar, como fazer a embalagem certinha, como colocar as dimensões, porque eu no início eu colocava a dimensão do produto, mas é a dimensão da embalagem do envio do produto. Você não coloca o tamanho do produto, você coloca o tamanho da embalagem que você vai enviar no correio. Então é isso, meu nome é Robert, me segue lá no Instagram e se inscreva no canal e dê like nesse vídeo se ele te ajudou, tá bom?